Primeira de Pedro, capítulo 1, leremos a partir do versículo 13. Vamos ler então esse texto da palavra de Deus. A partir do versículo 13, nós leremos até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos que a bênção do Senhor permaneça sobre as nossas vidas. Dê-nos entendimento da Tua palavra, que ela seja aplicada, ó Deus, ao nosso dia a dia, e que nós nos lembremos sempre, Deus, desta palavra, conforme nos diz mesmo o apóstolo Pedro na sua segunda carta, que o fato de escrever a igreja e de dizer as mesmas palavras, é para que a igreja fosse despertada, ó Deus, através da palavra, para viver, Senhor, no temor e em tremor diante do Senhor, vivendo em santidade. Então, abençoa-nos a nós todos, para que essa palavra, ela constitua-se em bênçãos para as nossas vidas. E é no amor de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Muito bem. O texto que nós lemos tem uma palavrinha que nos chama a atenção, que fala sobre o fato de nós sermos forasteiros aqui nesse mundo. No capítulo 2 também, 11, diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E ainda no capítulo 1, nós encontramos então, no versículo 2, o seguinte: Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E no versículo anterior, aos eleitos que são forasteiros na dispersão. Então, essas duas palavras, forasteiros e peregrinos, elas dizem respeito a como nós somos de fato aqui nesse mundo. Nós não temos aqui morada certa. Nós estamos no mundo, conforme Jesus ensinou na sua oração sacerdotal, no capítulo 17. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui de passagem. Então, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Há um cântico do quarteto Maranata, e ao final, então, do culto, nós
pediremos aí aos nossos irmãos da técnica que, que nos permita ouvir uma mensagem bonita que diz mais ou menos assim: aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus o preparou, à vista no portal, o anjo a chamar, e ao lar celestial irei então morar. Quer dizer, nós não temos aqui casa permanente, lar permanente, nós aguardamos, conforme o escritor aos Hebreus nos diz, novo céu, nós aguardamos a pátria celestial, para onde de fato nós iremos, e ali então nós moraremos eternamente. E a propósito disso, a palavra de Deus lá em João, Evangelho, capítulo 14, diz que Jesus, ao consolar aos discípulos com as suas últimas palavras, ele diz a partir do capítulo 13 de João até o capítulo 17, Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos, e ele diz assim: olha, não vos turbeis, né? Não vos perturbeis. Então, essa palavra inicial é para que nós não fiquemos perturbados, preocupados com qualquer coisa que possa vir de encontro às nossas vidas, aos nossos corações. Então, diz assim: não turbeis o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, então Jesus continua dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, virei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus já foi preparar, e conforme nos diz lá em Apocalipse, no capítulo 21, Jesus diz o seguinte: tudo está pronto, isto é, nós já podemos mudar para lá. É lógico que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, mas por vossa causa prefiro estar convosco. Então é interessante isso, quer dizer, ter o desejo de partir, estar com Cristo, mas em prol da causa de Deus, da igreja, ele preferiu estar. Mas lógico que depois Deus o chamou, e quando Deus o chamou, no capítulo 6, aliás 4, da segunda epístola de Timóteo, Paulo diz as seguintes palavras: o tempo da minha partida é chegado. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, chegará o momento da nossa partida. E tendo nós a convicção, pela fé que temos em Cristo Jesus, que nós iremos para um lar definitivo, um lar eterno, aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar, nós somos um viajante, nós estamos passando por aqui. E eu me lembro que, numa ocasião, um seminarista, na época que nós fazíamos o seminário aqui em Campinas, um seminarista contou uma história interessante, que geralmente os seminaristas eles saem nos fins de semana, muitos trabalham em cidades próximas, aqui de Campinas, às vezes mais longe, mas esse trabalhava numa cidade aqui do interior, e ele veio contando o seguinte, que quando ele desceu ali na Barão de Itapura, desceu do ônibus, já à tarde da noite, e ele veio andando então a Avenida Brasil, até que ele chegou ali onde é conhecido como Balão do Timbó, indo para o seminário. E ali ele foi abordado por uma pessoa que queria tirar dele o que ele tivesse naquele momento, dinheiro, certamente. E o abordou e disse: olha, você me dá dinheiro, senão eu vou te matar. E, coitado, ele vinha, tinha gastado seu dinheiro nas passagens e estava no zero, né? Geralmente o seminarista anda mais ou menos assim. E ele estava vindo, então, e foi abordado e disse: olha, eu não tenho dinheiro. Eu disse: não, então eu vou te matar. Eu falei assim: você pode matar, porque eu não sou desse mundo. Crente em Jesus Cristo, convicto, né, de que a pátria está reservada nos céus, né? Então, não sou desse mundo. E o rapaz disse ele que o rapaz o olhou com os olhos arregalados, quando ele falou: não sou desse mundo, e ele foi embora.
o ladrão foi embora. Depois ele nos contou essa história. Quer dizer, não sou desse mundo, porque de fato nós somos o que? Os verdadeiros ETs, né? Somos os extraterrestres, né? Nós não temos habitação aqui, nós aguardamos a habitação, isto é, na presença de Deus e o nosso Pai. E é interessante que essas duas palavras, especialmente, elas aparecem aqui no capítulo 2:11, diz: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões que fazem guerra contra a vossa alma. Então, esse texto fala sobre essas duas palavras. Nós as encontramos, lógico, no capítulo 1, mas em especial aqui no versículo 11 do capítulo 2. Então, diz que nós somos o quê? Forasteiros e peregrinos. Como peregrinos, quer dizer, nós somos estrangeiros. Nós somos estranhos onde nós estamos. Nós não somos daqui. Quer dizer, alguém que vive em terra que não é sua, e diz ainda que não mora permanentemente no lugar que habita. Esse é o verdadeiro peregrino. Depois, a palavra de Deus nos diz que nós somos forasteiros, quer dizer, nós somos exilados, nós não estamos onde nós deveríamos estar. Então, essas duas palavras, elas mostram claramente a nossa situação aqui nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Alguns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas todos nós, um dia, deixaremos de habitar nesse mundo para irmos àquela terra que Deus, em Cristo Jesus, preparou para cada um de nós. Então, pensando nisto, nós gostaríamos de meditar com os irmãos, com as irmãs, o seguinte: como peregrinos e forasteiros que somos nesse mundo, o primeiro ponto, então, não nos amoldemos às suas paixões. Nós não somos daqui. Então, nós não podemos nos amoldar às paixões desse mundo. Paixões que o apóstolo diz lá no capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras ou bebedices, né? E aqui depois aparece novamente, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Então, nós não estamos aqui por acaso. Deus nos colocou aqui para sermos o que? Sal e luz. Então, nós não devemos amoldar as paixões da carne, ou seja, as paixões desse mundo. Por isso, o versículo 14 do capítulo 1 diz: como filhos o que dá obediência. Nós não somos filhos da desobediência. Nós somos filhos da obediência. A obediência que glorifica a Deus. Pela desobediência de um só que entrou o pecado. Depois Jesus chama o inimigo, Satanás, de o pai da mentira. Então nós não somos filhos da mentira. Não somos filhos de Satanás, como João escreveu acerca de Caim, dizendo que Caim era do diabo, mas que o seu irmão Abel era de Deus. Então há um diferencial muito grande, uma diferença muito grande em sermos de Deus e sermos do mundo. Então, como filhos da obediência, não vos amoldeis. Não podemos nos amoldar, isto é, o mundo tem um modo de vida, né? Então não podemos ter esse mesmo modo de vida do mundo. Não podemos de forma alguma aceitar que, como o mundo viva, nós também vivamos. Basta que nós olhemos, atentemos para as notícias do dia a dia, nós, seja através da televisão, através de qualquer meio de comunicação, ou mesmo nas nossas andanças por aí, nós vamos ver que o mundo não tem um viver segundo a vontade de Deus. Então, para nós, Pedro, ele deixa bem claro, para nós, Pedro deixa bem claro, ele diz o seguinte, no capítulo 4, 1º e 2º versículos, ele diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, ele deixou o pecado. E ainda diz: para que no tempo que vos resta na carne,
Já não vivais de acordo com as paixões humanas, com as paixões dos gentios, as paixões dos homens, mas o que o nosso viver deve ser um viver segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é que nós obedeçamos a sua palavra. A vontade de Deus para nós é um viver em temor na presença de Deus e viver em santificação. Nós vamos observar esses dois aspectos a seguir, mas em especial o versículo 14 do primeiro capítulo, diz como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então uma pessoa só vive fora da vontade de Deus se ele vive em ignorância. Isto é, se ele ignora a palavra de Deus, se ele não conhece a palavra de Deus, se não conhece que todos nós um dia veremos de prestar contas diante do Senhor. Mesmo ainda no capítulo de número 4, a palavra de Deus diz o seguinte, e diz versículo 5 em diante, por isso, diz os quais, aliás, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar o que vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Então, todos nós, segundo diz a palavra, nós compareceremos o quê? Perante o tribunal de Deus. Mas Romanos, em especial, capítulo 8:1, diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, Cristo está nele. O capítulo 3:15 diz-nos assim, antes santificai a Cristo como que? Senhor em vosso coração. Então, como filhos da obediência, filhos de Deus, não devemos nos amoldar às paixões do mundo, seus desejos carnais, nós não podemos nos amoldar ou aliar. E é interessante porque esse modelo de vida, diríamos até esse modelo de morte, porque nem de vida é, no capítulo 5 do livro de Gálatas, e faz uma lista também, quando diz sobre as obras da carne, a partir do versículo 19, e diz, ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quer dizer, nós não podemos nos dar a prática das obras da carne, porque as obras da carne não glorificam a Deus, pelo contrário, é uma afronta à santidade de Deus. E Paulo, ele escreve aos romanos, ele diz, não vos conformeis, quer dizer, não podemos nos amoldar, não podemos nos conformar com esse século, mas precisamos passar pela renovação da nossa mente. E a nossa mente só passa por uma renovação quando nós o quê? Nós passamos pela palavra de Deus. Quando o salmista escreveu o Salmo 119, ele fez menção em dizer o quê? Que nós somos purificados pela palavra do Senhor. E o próprio Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, ele fala assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é um instrumento para a renovação da nossa mente, porque é a palavra de Deus que vai ditar para nós a maneira de nós vivermos nesse mundo. Não o mundo vai ditar para nós a maneira que nós devemos viver. Afinal, nós somos filhos da obediência. Mas, ainda como peregrinos e forasteiros que somos nesse mundo, nós não somos daqui, estamos de passagem, conforme temos dito. A palavra de Deus diz ainda, tornemo-nos santos em todo o nosso procedimento. O versículo 15 faz menção a isso e diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento.
A palavra de Deus, aqui no capítulo 2, do livro de Pedro ainda, a primeira epístola, o versículo 21, diz assim: porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, Cristo é o exemplo. Os passos de Cristo devem ser seguidos por nós, na sua vida de entrega, na sua vida de consagração, na sua vida de santificação, na sua vida de proclamação das virtudes de Deus. E a maior virtude de Deus, ou melhor, não diríamos aí a maior, mas uma das virtudes de Deus é justamente o quê? A santidade. Quando o apóstolo escreve aqui, diz: sede santos, versículo de número 16, sede santos porque eu sou santo. Então, é um atributo de Deus a santidade. E se nós queremos viver na presença de Deus nesse mundo, nós devemos o quê? Viver como Deus é. Isto é, Deus é santo, então nós devemos também viver em santidade. Um fato interessante que eu quero chamar a atenção da igreja, que diz no versículo 15, diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Então essa palavra tornar é santo. Então é interessante porque é um procedimento, é um passo que depende de nós também. Depende de nós. Nós já dissemos que salvação é um ato exclusivo de Deus, mas santificação é um ato da parte de Deus que nós participamos. E através da observância à palavra, através da obediência à palavra de Deus, que nós nos tornamos santos. E Jesus é o nosso exemplo. Jesus diz a palavra que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, se nós queremos então ser santos, precisamos imitar a Cristo. Como ele viveu nesse mundo, em obediência, na vontade do Pai. Foi assim que Jesus Cristo viveu nesse mundo. E nós também precisamos, se queremos de fato viver em santidade, conforme diz aqui: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso procedimento. Quando a palavra de Deus fala de procedimento é a nossa maneira de viver, é a nossa maneira de ser. Então, quando fala desse procedimento, fala de quê? De conduta, fala de comportamento, fala de modo de vida, fala de caráter. E, segundo alguém disse, caráter é aquilo que você é quando as pessoas mais próximas de vida cristã estão por perto. Quer dizer, quando você está sem que ninguém te conheça, ali que você de fato mostra o seu verdadeiro caráter. Quando você está longe das pessoas, o que você vier fazer de fato vai mostrar o seu verdadeiro caráter. Então, o nosso procedimento, quer dizer, a nossa conduta, então, ser santos, quer dizer, no nosso comportamento. Nós não somos, alguns são santos porque assim querem algumas igrejas, né? Alguns são santos porque, de repente, o Papa assina: não, esse aqui agora, a partir de hoje, vai ser santo, vai ser digno das nossas orações, ele vai ser o nosso intercessor. Não. Nosso santo é Jesus. E é ele que nós devemos o quê? Imitar em nossas vidas, imitá-lo, porque ele é o exemplo de todos nós. Há um texto do livro de Sheldon, diz: em seus passos, que faria Jesus? Quer dizer, o que faria Jesus em nossos passos? Como ele viveria tendo a oportunidade de viver em nós, né? Então, como nós também podemos fazer, por exemplo, viver nos passos de Jesus? Então, viver nos passos de Jesus é andar por onde Jesus andou, é viver como Jesus viveu, é ter a mesma conduta
de Jesus Cristo. Então, essa conduta, ela direciona o nosso relacionamento, seja na esfera da família, aliás, primeiro na esfera de Deus, né, capítulo 1:15, que diz, pelo contrário, segundo é santo aquele, quer dizer, quem é aquele? É Deus. Segundo é santo Deus, o nosso Pai, também nós devemos ser santos. Mas diante também diante das autoridades. A palavra de Deus fala que nós devemos manter exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então nós devemos ser santos diante de Deus, diante das autoridades no nosso procedimento, mas também aqui diante da família. É o que diz a palavra. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Mas também diz aos maridos, maridos vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Mas um outro aspecto que gostaria de tratar com a igreja, se nós falamos que, como peregrinos e forasteiros que somos nesse mundo, nós devemos nos tornar santos em todo o nosso procedimento, e como peregrinos que somos, não podemos nos amoldar às paixões desse mundo, então, como peregrinos que somos nesse mundo, nós devemos nos portar com todo o temor na presença de Deus. 1,17 diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Temor é aquele respeito reverente, é aquela vida séria. Para nós termos uma ideia de temor, o texto lá de Êxodo 20, então, em suma, ele diz o seguinte, o temor nos afastará de Deus, aliás, o pecado nos afastará de Deus, ou Deus nos afastará do pecado. Então, isso é viver em temor na presença de Deus. Quer dizer, Deus nos afasta, vivendo na presença de Deus em temor, então Deus nos afasta do pecado. Mas se vivermos uma vida sem temor, certamente Deus se afastará das nossas vidas. Então, temor é levar Deus a sério. Viver uma vida de seriedade diante do Senhor. Então, esse é o viver que Deus espera da sua igreja. Que a sua igreja viva em temor diante do Senhor. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz também que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. Então, esse viver de santidade, esse viver de um comportamento, esse viver que nos afasta das paixões da carne, é que nos conduz, esse viver é que nos conduz a imitarmos ao nosso Deus na sua vida de santidade. Eu fiz um levantamento sobre a carta, especialmente sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. Eu quero passar para a igreja. São vários itens, mas são itens pequenos. E então, quando nós vivemos nesse mundo como forasteiros e peregrinos, então o nosso viver,
o nosso viver, ele traz algumas necessidades da nossa alma, que a própria palavra supre essas necessidades para que nós continuemos aqui, não andando nas paixões, não nos amoldando às paixões, vivendo em santidade, mas também vivendo em temor a Deus. Então, são algumas palavras que nós extraímos do livro para passarmos à igreja como se segue. Então, no tempo da nossa peregrinação, é tempo de várias provações. Nós passamos, enquanto aqui estamos, passamos por várias provações. É tempo de nós vivermos pela fé. É tempo de vivermos em santidade diante de Deus. É tempo de viver temendo ao Senhor. É tempo de vivermos despojando-nos de tudo aquilo que não é de Deus, que não glorifica o nome do Senhor. Mas também é tempo de desejarmos ardentemente em nossos corações a palavra do Senhor. É tempo também de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também é tempo de abstermos-nos de todas as paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Também é tempo de praticarmos as boas obras, obras que abençoam aqueles que estão ao nosso redor, os nossos semelhantes, mas também que glorificam ao nosso Deus. Também é tempo de seguirmos o que nos passos e no exemplo de Jesus Cristo. Também esse tempo de peregrinação, de forasteiros que somos nesse mundo, é tempo de nos submetermos às autoridades. É tempo de oração. É tempo em que os olhos do Senhor repousam sobre nós. Então, os olhos do Senhor estão sobre nós, porque Deus conhece as nossas necessidades e Deus há de supri-las todas em Cristo Jesus. É tempo também de santificarmos em nossos corações a Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. É tempo em que tudo está subordinado a Jesus, quer sejam anjos, potestades e poder. Tudo está sob a poderosa mão de Deus. Então, por isso, nós não devemos temer, enquanto aqui estivermos nessa peregrinação, como forasteiros que somos. Mas também diz, é o tempo de vivermos na vontade de Deus, não na vontade da carne, não na vontade dos gentios, não na vontade daqueles que não temem a Deus, mas é o tempo em que o fim de todas as coisas se aproxima. Todas as coisas, diz a palavra, o fim de todas as coisas está próximo, e nós devemos viver nesse mundo testemunhando do que Deus fez em nossas vidas. Mas é também o tempo em que é o tempo de amarmos uns aos outros, e diz a palavra, intensamente e ardentemente. Esse é o tempo, não haverá outro tempo. Somente nesse tempo, enquanto aqui estivermos peregrinando, estivermos aqui vivendo como forasteiros. Mas também diz a palavra de Deus, é o tempo de sermos hospitaleiros, de recebermos as pessoas, é o tempo de servirmos uns aos outros, é o tempo em que Deus é glorificado em todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Deus é glorificado em nossas vidas. É tempo de provação e fogo ardente, de sofrimento, segundo a vontade de Deus. Mas também é tempo da expectativa e de nos alegrarmos e de nos exultarmos na revelação da glória de Cristo, porque estamos sujeitos aos sofrimentos, mas estamos sujeitos também à graça de Deus. E diz ainda a palavra, é o tempo de nos humilharmos uns aos outros perante a potente mão de Deus. É também o tempo de lançarmos todas as nossas ansiedades diante de Deus. É também o tempo da ação do diabo, nosso adversário, e também o tempo do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Também é o tempo de resistirmos com firmeza à ação do diabo sobre nós. Também é tempo de sofrimento, no entanto, é o tempo em que o Senhor nos aperfeiçoa, nos firma, nos purifica e também nos fundamenta.
mas também é o tempo de nos submetermos, todos nós, assim como anjos, assim como potestades e poderes estão sujeitos a Deus, é tempo também de nós mesmos nos sujeitarmos ao poder, ao domínio de Deus. E é o tempo em que a graça e a paz de Deus são multiplicadas sobre as nossas vidas. Se é tempo de sofrimento, é tempo da multiplicação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu extraí esses ensinamentos na carta de Pedro, para que nós, durante esse tempo da nossa peregrinação, nós saibamos que tudo isso é uma realidade, e nós não podemos fugir a essa realidade. Mas vivamos sempre na presença e na dependência de Deus, sabendo que os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre a igreja comprada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como forasteiros e peregrinos, não temos um lar aqui. Nós vamos tocar uma música agora, já vai passar aqui. Então, aqui não é meu lar. Um viajante nós somos. Então, vamos ouvir. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a chamar. E no lar celestial o irmão poderia recomeçar, logo entrar. que nós perdemos algumas palavras que houve repetição em cima delas, das frases. Não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a chamar. E no lar celestial quero logo entrar. Senhor, és tu meu gozo, meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Fazer no portal um anjo a chamar. E no lar celestial quero logo entrar. Estão a me esperar, eu hoje pronto estou. Jesus me perdoou, me avante sempre vou. Delícias gozarei, bem junto ao meu Senhor. E no lar celestial quero logo entrar. Senhor, és tu meu gozo, meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Fazes no portal um anjo a chamar. E no lar celestial quero logo entrar. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a chamar. E no lar celestial quero logo entrar. Senhor, és tu meu gozo, meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Avisto no portal um anjo a chamar. E no lar celestial quero logo entrar. E no lar celestial quero logo entrar. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus o preparou. Avisto no portal um anjo a chamar. Então esse anjo vai nos chamar um dia para a glória eterna. Amém? Nós somos apenas peregrinos e forasteiros nesse mundo. Mas enquanto aqui vivermos, devemos viver uma vida que de fato glorifique ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe.